lá, gente. Então, olha só. Vocês estão vendo aí, Kahoot? Espera aí, ele tá carregando o PIN do jogo. Sim. Espera aí, daqui a pouquinho já tá. Isso. Então, ó, pessoal que nunca jogou Kahoot, vocês têm nessa aba, né? www. Deixa com música ou sem música, gente? Com música é mais animado, né? Com música eu acho mais animado, ó. Então temos aí. Ó, entrar no www.kahoot.it e colocar esse número, colocar um nome e aí a gente já joga. Quero ver quem serão os 3 melhores aí na crase, tá bom? Vamos lá. Cadê todo mundo? Ninguém tá online? Tô esperando aí os jogadores. Aqui tá carregando o meu ainda, professora. Tá carregando? Então tá Professora, eu entrei um pouco depois. É para entrar nesse site, então, e colocar esse código para fazer esse jogo agora. Isso, exatamente. É um jogo de crase. Não precisa ficar com medo, porque só vai aparecer os 3 primeiros lugares, tá bom? E aí eu coloco e já vou explicar um pouco pra vocês. Tá? Noite de jogos, exatamente. Vamos lá, ó. E aí depois a gente começa a explicação. Gente, é só entrar nesse www.kahoot.it e colocar essa senha que tá aí, 333578, tá bom? Pessoal que acabou de entrar, boa noite, pessoal que acabou de entrar, ó. Vou pedir para vocês entrarem nesse site aí. A gente vai fazer um joguinho aí de aquecimento. Vocês têm que colocar, vocês entram aí no www.kahoot.it e coloquem esse número aí, tá bom? Quero ver quem serão os 3 melhores. Boa noite, Henrique. Bora pro play, galera. Eu quero ver quem serão os 3 melhores aí na crase, hein, gente? Peraí, professora. Oi? Peraí, eu tô entrando. Tá, entra aí, ó. Um minuto, hein? Ó. Então, gente, só vão aparecer os 3 primeiros, tá? Só tem, por enquanto, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 alunos. Vamos lá, rapidão, hein? Vamos lá, ó. Só para testar, tá? Então, essas perguntas, gente, que estão aí no Kahoot, são perguntas, claro que às vezes nos vestibulares caem com um pouco mais de texto, né? Mas são perguntas de pegadinha aí, de crase, tá? Então, eu quero observar primeiro como vocês estão e aí depois a gente fala sobre crase aí, tá bom? Pessoal que entrou, todo mundo conseguiu aí, gente? Foi? Então vamos lá, ó. Só vou deixar a Júlia aqui agora que entrou e a gente começa também, porque não é justo, né, com quem entrou no horário. Júlia aí, que acabou de entrar, ó. Júlia, vou pedir para você entrar aí no kahoot.it, colocar essa senha e a gente vai fazer um joguinho aí de crase, tá? E aí, pessoal, eu explico um pouco a regra depois de cada pergunta, tá? Outra coisa, a pergunta vai aparecer aqui na tela, né? E vai aparecer, as respostas elas vão aparecer com cores diferentes para o pessoal que nunca jogou, tá? Então, se aparecer, por exemplo, a resposta no azul, você tem que... E aí você acha que o azul é o correto, você clica no azul, tá bom? Podemos começar? Eu acho que teremos 3 meninas aí no pódio, hein? Algo tá me dizendo que as meninas vão ganhar. Vamos lá, vou começar, tá bom? Então vamos lá, ó. Rapidinho. Vou colocar aí, Kahoot. São segundos, tá, gente? Pra responder, tá? Rapidinho. Crase. 3, 2...
Às vezes, eles saíam andando à toa. Às vezes, podemos usar com ou sem crase. Rapidinho, vamos lá. Então, gente, às vezes... Ô, professora, Pode falar. no meu não apareceu as perguntas, só apareceu as cores. A pergunta, ela vai Eu aparecer... também faço isso. Então, a Aí, pergunta... tá... Então, a pergunta ela vai aparecer aqui na minha tela. Entendeu? Entendeu? Então, só na minha porque tela. as professoras de inglês, elas fazem esse joguinho, só que lá aparece as alternativas. Né? Não sei, aparecem cores. Isso, tem que olhar a tela. Essa daqui ficou sem, tá? Mas aí é só olhar e responder lá rapidinho. Qual que você acha que é? Tá bom? Ok. Então, gente, às vezes aí é sempre com crase, tá? Então, a expressão às vezes sempre com crase. Vou fazer esse joguinho primeiro, depois a gente começa com as regras, tá bom? Posso ir para a próxima? Vamos lá, são 15 questões, tá? Daí eu coloco aqui e a gente vai falando as regrinhas também, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó. Próxima aí. Olha, Vitória. Primeiro lugar, o tempo também influencia, tá? Quem nunca jogou, então o tempo influencia. Vamos lá. O jogo começará às 7 horas sem crase, às 7 horas, né? Craseado, ou tanto faz. Perfeito, gente. Então, olha só, sempre que eu tiver, né, a indicação de um horário específico, às 7 horas, às, né, 12 horas, às 5 horas, a 1 hora. Então, se eu quiser colocar a 1 hora da tarde, né, por exemplo, a 1 da madrugada, eu também coloco com acraseado, tá? Então, sempre que a gente tiver expressões aí de horário específico, a gente vai colocar com crase, tá bom? Então, com crase também, facinho, né? Vamos ver aí quem ficou. Zabelinha. Quem é Zabelinha, gente, que está em primeiro lugar? Vitória e Lia. Eu falei que a gente ia ter um top 3 aí só de meninas, que eu confio nas meninas. Então, Zabelinha tá aí no primeiro lugar. Muito bem, Zabelinha. Vamos lá, gente. A próxima aí. Daqui a pouco vai começar a ficar um pouquinho mais difícil, tá bom? Estamos preparados para ir a Salvador. E agora? A sem crase, A com crase, A sem crase e A com crase. Podemos usar os dois. Crase, tá? Já vou explicar aí o porquê, gente. Então, olha só, quem tá aí? Zabelinha. Ó, o Vitor. Vitor tem a maior sequência com 3 respostas. Muito bem, Vitor. Gente, eu percebi ali que muitos erraram essa questão, né? Uma dica aí, ó, uma frase aí para vocês memorizarem. Depois a gente fala mais dessa regra. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Tá? Então, por exemplo, vou à Itália. Eu volto da Itália ou eu volto de Itália? Volto da Itália. Vou a, volto da, crase a. Vou a Cubatão. Cadê a galera de Cubatão aí? Eu volto da Cubatão ou volto de Cubatão? Eu volto professora. de Cubatão, tá? Então, vou a, volto de, crase pra quê? Tá? Pode falar. Seria só pro feminino?
só com feminino, tá? Mas aí, às vezes, isso pode confundir. Por quê? Porque a pessoa pensa que é uma cidade, né? É a cidade, então a pessoa acha que tem crase. Então, sempre que tiver o verbo ir, gente, fica essa dica. Vou a, volto da, crasear. Vou a, volto de, crase pra quê? Mas a gente vai falar aí sobre crase. A crase, ela sempre acontece com o feminino, tá? Por enquanto, eu vou falar de uma maneira mais geral, depois a gente vai para as regras, né, mais chatinhas, tá bom? Então, pessoal que errou, pensem sempre assim: vou a, volto da, crasear. Vou a, volto de, crase pra quê? Tá bom? Uma dica aí que ajuda bastante. Tá? Então, vou a Salvador, volto de Salvador. Vou a, volto de, crase pra quê? Tá bom? Vamos lá, ó. Então, Zabelinha, Vitor e Vitória estão aí no top 3 do jogo, tá? Pessoal que entrou agora, a gente tá jogando aí Kahoot, né? Quem quiser jogar, dá para entrar aqui agora. É só entrar no www.kahoot.it, né? E colocar o PIN. Alguém pode colocar o PIN de novo aí rapidinho para o pessoal jogar? Coloquem aí o PIN no chat, tá bom? Daí a gente já continua. Vamos lá, próximo aí, rapidinho, gente. Ó. Nada do que ele pudesse fazer agradaria a Maria. A sem crase, a com crase, a sem crase ou a com crase. Podemos usar as duas formas. Eita, que a maioria errou. A maioria errou, só um aí acertou, gente. Então, olha só, quando a gente fala de crase aí, ela pode ser utilizada, né? Ela deve ser utilizada, né? Em alguns casos, a gente vai ver depois a regra, tem alguns casos que são obrigatórios, né? E tem alguns casos que a gente chama de crase facultativa. O que é crase facultativa? A gente pode utilizar antes ou não, tanto faz, tá? Então, existem 3 casos aí em que a crase é facultativa. O primeiro é esse caso que apareceu aí, que é antes de nomes próprios femininos. Claro que quando a gente tiver, né, a crase, ela é a junção da preposição a com o artigo feminino a, tá? Então, eu vou colocar ou não antes de substantivos, né, próprios femininos, tá? Esse é o primeiro uso facultativo, quando a palavra que vier antes exigir a preposição, tá? Por quê? Porque eu posso entender que tem um artigo ali ou não, tá bom? Então, nesse caso, ó, é o uso facultativo da crase. O uso facultativo da crase, gente, a crase, né, ela pode ser facultativa também, antes de pronomes possessivos femininos, tá? Além disso, antes de nomes, né, femininos, né, antes de substantivos próprios femininos, antes de pronomes possessivos femininos também. Então, minha, nossa, também é facultativo, pode usar ou não, tá? E depois da palavra até. Então, eu posso dizer até a padaria sem crase ou até a padaria, né, e utilizar a crase, tá? Depois a gente vai falar dessas regrinhas. Então, a maioria aí errou, tá? Então, antes de nomes próprios femininos, né, quando a gente tiver uma palavra anterior que exige a preposição, a gente pode usar a crase ou não, tá bom? Quem que acertou aí? Quem foi o único que acertou? Tá aí? Não vai se manifestar? Ixi, então vamos lá, ó. Então depois a gente fala. O Zabelinha, Vitor, Vitória, Amanda, Lia. Olha só top 5. Ah, não, tem o Vitor aí de menino. Meninas, vamos derrubar o Vitor aí, deixar um pódio só de meninas. Vamos lá, ó. Começou a acreditar em tudo que ela dizia. Essa é fácil, gente. A sem crase, a com crase. Essa é fácil. Perfeito.
Perfeito, né? Então, olha só, gente, se a gente entender aí que a crase, né, é a junção da preposição a com o artigo a gente já não erra pelo menos os casos mais graves aí, né? Então, começou a acreditar. Acreditar é um verbo, né? Se eu entendo que a crase é a junção da preposição a com artigo feminino a, eu só uso artigo feminino a antes de palavras femininas, né? Acreditar é um verbo, então eu só tenho um a aí, que é o a de preposição, tá bom? Então começou a acreditar, esse a, né? Aí é só preposição, tá? A maioria acertou aí. Fiquei feliz, fiquei feliz. Vamos lá, ó, próximo, rapidinho. Opa. Encontramos-nos cara... Essa é pegadinha, hein? Essa muita gente erra. Encontramos-nos cara a cara para resolver a situação de uma vez por todas. A sem crase, a com crase. E agora? Sabia que mais gente ia errar essa, pessoal. Então, o que acontece? Sempre que eu tiver expressões, né, com palavras repetidas, então, por exemplo, cara a cara, dia a dia, né? Mesmo que essas palavras aí sejam femininas, né? Eu vou utilizar só o a de preposição, tá? Então, não tem crase. Cara a cara, dia a dia, sei lá, semana a semana, né? Sempre que eu utilizo essas expressões com palavras repetidas, mesmo que elas sejam palavras femininas aí, a gente não usa crase, tá? Então essa daí é meio pegadinha, eu sabia que mais gente ia errar, tá? A Zabelinha tá demais, hein? Ó, Zabelinha, ó, Juan, Nathalie também tá subindo aí, muito bem, gente. Vamos lá, ó. Próximo. Gostava de comer arroz à grega. A sem crase, a com crase, acraseado. E agora? Vamos lá, gente. Arroz à grega. Eu quero que alguém me explique por que vocês colocaram crase aí. Tá certo, né? Tem crase, mas por quê? Qual foi a lógica que vocês utilizaram, gente? De moda? A moda grega, o Juan falou. É isso mesmo. Mas por conta do grega, que é feminino, você pensou, a grega é uma palavra feminina, então eu vou colocar o a com crase. Mas eu coloquei o azul porque fiquei confuso. Vamos lá, gente. Isso aí também é muito pegadinha. Então, olha só. Andar a cavalo. Com crase ou sem crase, gente? Andar a cavalo. O que vocês acham? Ó, andar a cavalo é sem crase. Por quê? Lembra que eu falei? A crase, depois quando eu compartilhar aí os slides fica mais claro, ela vai ser a junção da preposição a e do artigo a. Então, pela lógica, ó, cavalo é um substantivo masculino. Então, eu não posso colocar crase antes de cavalo, né? Andar a cavalo, então, é sem crase. Mas bife a cavalo é bife com crase. Por quê, gente? Que bife a cavalo é com crase? Se andar a cavalo, não tem crase. Teve alguém que colocou aí no chat a resposta correta aí, da grega, explicou direitinho. Porque que é a mesma coisa do... A gente omite a palavra moda, perfeito, tá bom? Então, olha só, quando eu falo comer arroz à grega, esse a grega aí leva crase, né? Por quê? Não é porque grega é uma palavra feminina nesse caso, porque a gente tem escondida aí a palavra moda. Então, quando eu digo, por exemplo, arroz à grega, é arroz à moda grega. Bife a cavalo tem crase também, porque é bife à moda cavalo, mesmo que a palavra não apareça aí, tá? Então, por exemplo, se eu disser alguém escreve
A Machado de Assis. Se eu quiser dizer que ele escreve com o jeito do Machado de Assis, por exemplo, eu escrevo, fulano escreve A com crase, né, A craseado, Machado de Assis, tá bom? Então, só pra gente entender isso, né, a gente tem que imaginar aí que a palavra moda, né, ela tá subentendida, tá bom? Então, seria aí arroz à moda grega, tá? Então, andar a cavalo não tem crase, né, porque cavalo é um substantivo masculino, eu uso crase antes de palavras femininas, mas bife a cavalo tem, porque eu suponho aí que existe a palavra moda, tá bom? Tranquilo, gente? Essa daí eu já imaginei que alguns fossem errar. Ó, vamos lá, próximo. Amanda, Zabelinha, Henrique, Vitória, Juan. Vamos lá. Próxima aí. O menino ia à escola a pé. Eu já respondi uma parte aí dessa. Como é que fica aí? O menino ia à escola a pé. Então, a correta, né? O menino ia com crase, escola, a pé sem crase, tá? Por quê, gente? Ir aí é o verbo ir. Então, o verbo ir exige a preposição a. Quem vai a algum lugar. Então, eu já tenho o a da preposição garantido aí. Escola é um substantivo feminino. Eu digo a escola. Então, antes de escola, eu tenho o artigo feminino a. Juntei o a de preposição do verbo ir com a do artigo feminino aí de escola, junto dois as, eu tenho o a craseado, tá? A pé, gente, sem crase, né? Tinha acabado de dar a dica aí sem querer, né? Por quê, gente? Porque pé é uma palavra masculina, né? Então, eu não consigo colocar um artigo antes de pé, então, a pé sem crase, tá bom? Vamos lá, ó. Zabelinha, Vitória, Lia, Amanda e Vitor. Próxima aí, gente. O conflito levou os pais a uma situação insuportável. A sem crase. Vamos lá, ó. O conflito levou os pais a, sem crase, né? Uma situação insuportável. Por quê, gente? Ah, mas situação é uma palavra feminina. Sim, só que a palavra que vem antes é uma. Então, ó, uma situação insuportável. Lembra que eu falei? Sempre que eu tiver o a craseado, eu tenho que imaginar que tem dois as ali juntos, né? O a de preposição e o a de artigo. Eu posso utilizar o a de artigo antes da palavra uma? Eu não posso, porque uma já é um artigo, tá? Então, ó, eu só vou colocar aí o a de preposição, tá? O conflito leva alguém a algum lugar, a uma situação insuportável. Esse a uma situação insuportável é só o a de preposição. Não tem, eu não posso colocar crase, né? Porque uma é uma palavra aí que já é um artigo e não admite um artigo feminino na frente, tá bom? Vamos lá, ó, próxima aí, gente. Tô explicando algumas regrinhas gerais, daqui a pouquinho a gente já começa a sintetizar isso tudo, né? Ó, Vitória, parabéns, Vitória. Ó, vamos lá. A próxima aí. Estávamos à sua procura. Sem crase, com crase, ou tanto faz? Essa aí acho que muita gente vai errar, hein?
sabia que muita gente ia errar. Estávamos à sua procura. Pode ser com crase ou sem crase. Por quê? Ó, é o mesmo caso ali do que a gente falou ali de crase facultativa, né? É um artigo indefinido, mas na verdade não, não, sua não é artigo não, sua é outra classe gramatical. Que classe gramatical que é sua, gente? Pronome possessivo, né? Pronome possessivo, tá? Ó, então a gente tem de artigos aí, né? Artigos definidos, o, a, os, as, artigos indefinido, uma, uns, umas, né? Sua é pronome possessivo feminino. Então, a regra da crase facultativa, né? Pode usar, não pode usar, diz que a crase é facultativa antes de nomes femininos, nomes próprios femininos, antes de pronomes possessivos, como é o caso de sua, então eu posso utilizar a crase ou não, ou também, né, antes ou depois, né, da palavra até há algum lugar no feminino, eu posso utilizar a crase ou não, tá bom? Então, eu tinha explicado já essa regra, ó, vocês comeram bola aí, tá? Então, só uma pessoa acertou. Estávamos à sua procura aí, pode ter crase ou não, tá? É a regrinha da crase facultativa. Vamos lá, ó. Gente, ninguém tira o primeiro lugar da Vitória? Ela tá aí, assim mesmo? Olha só, Vitória. Menina é uma... Como é que fala? Uma máquina aí de crase. Vamos lá, gente. Eduarda foi à festa. Sem crase, com ou sem crase? Vamos lá. Então, olha só, gente. Explicação técnica. Por que tem crase, né? Crase, sempre preposição com artigo. Então, ó, Eduarda foi, é o verbo ir. Quem vai a algum lugar. Eu já tenho a de preposição. Festa é uma palavra feminina. Então, ela admite o artigo feminino a. Junto o a da preposição do verbo foi com a de artigo feminino, tem uma crase, tá bom? Outra forma aí era lembrada daquilo que eu falei. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Eu fui à festa, eu voltei da festa. Vou a, volto da, crase a, tá bom? Então a maioria aí acertou, mas alguns, né, precisam treinar aí um pouquinho, tá bom? A Lia, gente, olha só, Lia, parabéns, tá avançando aí, ó. Vamos lá, gente. Plínio viajou a Paraíba. É agora. A sem crase, a com crase, a ou a. Essa daí é chatinha, hein? Gente, com crase, por quê? Olha só, quem viaja, viaja a algum lugar. Paraíba admite pronome feminino, né? Porque é uma palavra aí que admite o artigo feminino, né? Se a gente comparar com Salvador, vocês lembram que não tinha crase, né? Por quê? Porque Salvador, eu não consigo colocar um artigo feminino antes de Salvador. A não ser, e aí a língua portuguesa é uma maravilha, né? Quando que eu poderia, por exemplo, colocar crase aí antes de Salvador? Então, ó, vou a Salvador sem crase, porque eu volto de Salvador, né, sem crase. Mas se eu quisesse falar, por exemplo, não de toda a cidade de Salvador, se eu quisesse falar, por exemplo, da cidade de Salvador, que o Jorge Amado, né, escrevia sobre essa cidade aí de Salvador. Então, ó, aí nesse caso eu poderia colocar. Então, se eu dissesse, por exemplo, vou a, com crase, né? Salvador do Jorge Amado.
Por quê? Porque aí eu estou especificando que Salvador que é. Não é toda a cidade de Salvador, era a cidade de Salvador que era descrita aí nos livros do Jorge Amado. Então, como eu especifiquei, ó, eu posso colocar um artigo definido. Pensa pela lógica, gramática é muito lógico. O que é um artigo definido? É quando eu vou definir, né, alguma coisa, né? Então, quando eu falo a Salvador do Jorge Amado, eu tô definindo, eu tô especificando. Aí, nesse caso, eu posso colocar, tá bom? Então, aqui, viajou a Paraíba com crase, tá? Olha, Lia, Isabelinha, Juan, Vitória e Nathalie. Vamos lá, rapidinho, gente. Ó, só pra gente começar. Vestia-se a esportiva. A sem crase, a com crase, a com ou sem crase. Vestia-se a esportiva, a maioria aí acertou com crase, gente. Por quê, pessoal, que tem crase? Vestia-se a esportiva. Alguém me explica? Qual foi a lógica que vocês usaram? Vestia-se a moda esportiva, né? Perfeito, né? Então, ou também esportiva é uma palavra feminina. Na verdade, depois a gente vai falar aqui. Quando a gente tem uma locução adverbial feminina, a gente também usa a crase, tá? Que é o caso aqui, mas depois a gente fala dessa regra, tá? Então, poderia ser essa lógica da moda esportiva, mas também porque a gente teria aí, né, uma locução adverbial feminina, tá? Vamos lá, ó, penúltima, ó, Lia, Zabelinha, Juan, Vitória e Nathalie. Vamos lá, ó, rapidinho. Opa! O menino estava a cantar quando seus pais chegaram. Fácil essa, hein? Já falei. O menino estava a cantar. Quando seus pais chegaram. Então, ó, a maioria acertou. Gente, para vocês não esquecerem, ó, crase, junção da preposição a com o artigo a. Então, se você for pela lógica, você já não erra casos como esse, tá? Então, ó, é muito difícil, né? Assim, a gente tem que analisar em língua portuguesa sempre a frase inteira, a oração inteira, mas é muito difícil acontecer crase aí antes de uma palavra masculina ou antes de um verbo. Só pode acontecer se tiver alguma palavra escondida, alguma elipse, né, que a gente fala. Então, ó, o menino estava a cantar. Cantar é um verbo. Dificilmente eu utilizo crase antes de verbo e antes de palavras masculinas, tá? Por quê? Porque eu não uso artigo feminino, né, antes de verbos e antes de palavras masculinas, tá bom? Então, o menino estava a cantar quando seus pais chegaram. É o a aí sem crase, tá bom? Vamos lá, ó. A última. Vamos para a última para ver quem será o vencedor. Olha, as meninas estavam o tempo inteiro aí no top 5 e agora vão ganhar? Juan ganhar? E que isso, hein? Vamos lá, ó. A última, gente. Cadê? Vamos lá. Opa. Ana, comida estava deliciosa. Ai, gente, muito ridícula essa, né? A comida estava deliciosa. Só daí é pra dar o ponto, hein? Só daí não é pra eliminar, não. Muito fácil, né? Então essa daí todos acertaram, né? Comida estava deliciosa, sem crase. Ah, por que é sem crase, gente? Muito fácil. Por que não tem crase aí, comida? Só tem artigo, tá bom?
Então, essa lógica da preposição e do artigo que vocês têm que utilizar aí o tempo inteiro, tá? Vamos ver quem é o vencedor aí do nosso joguinho hoje? Vamos lá, vamos lá. Juan, em primeiro lugar, parabéns, Juan. Olha só, gente, se fosse o Medicina aqui na USP, super concorrido, apenas 3 vagas, né? O Juan teria passado se tivesse só o conteúdo crase. Segundo, Isabelinha, terceiro, Lia. Parabéns aí, né? Vocês estão vendo que o tempo influencia, ó, porque o Juan, na verdade, a Isabelinha aí acertou mais que todo mundo, mas ela ficou em segundo lugar, porque no Kahoot importa também o tempo que você responde, tá bom? Então, parabéns aí para esses aí que ficaram no top 3, gente. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, pessoal. Eu vou compartilhar aqui com vocês já a explicação, né, de crase. A gente vai começar aí para essa parte mais técnica, tá bom? Já na aula de hoje, e aí no finalzinho da aula eu já deixo os slides. Provavelmente a gente não vai ter tempo aí de falar de todas as regras, né? Mas aí na aula que vem eu vou terminar de falar de crase, né? Eu achei melhor começar a falar de acentuação aí com vocês com crase, tá? Porque é o que o pessoal tem mais dúvidas, né? E tem algumas regras mais específicas. Depois as outras regras de acentuação são mais lógicas, né? E aí eu já deixo para vocês a apresentação e eu deixei uma lista de exercícios também. Daí na aula da semana que vem eu termino de falar sobre crase, né? E aí a gente faz também a correção dos exercícios, tá bom? Deixa eu compartilhar. Professor, Pode falar, pode falar. e na parte de pontuação você vai passar vírgula também? Vocês falam que tem muita dificuldade, né? Com pontuação, né? Acho que eu vou colocar também. É que a gente tem que trabalhar com alguns conteúdos, né? E tem que focar também na FUVEST. Então, a gente vai falando aí sobre algumas coisas que são mais gerais, né? De escrita mesmo e são obrigatórias, né? Mas a gente tem que casar também com o conteúdo da FUVEST. E aí a FUVEST, ela cobra umas coisas em gramática que são um pouco mais de interpretação, de semântica, né? Que eu também quero trabalhar um pouquinho com vocês, tá bom? Mas eu posso trazer também de vírgula, né? Vocês têm dificuldade em pontuação? Pontuação é chatinho, mas quando que usa vírgula antes de mais, quando que não usa, vírgula antes de e, vixe, um monte de regras aí. Mas a gente pode falar sobre isso também, tá bom? Vamos lá, ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente começa a explicação. Conseguiram tirar algumas dúvidas já, gente, de crase aí? Ninguém acertou tudo, né? Crase é um negócio chato pra cacete. Eu acho que eu tenho a teoria de que só professores de língua portuguesa ou quem ama muito língua portuguesa não comete nenhum erro de crase, porque eu vejo muito erro de crase, gente, até em notícias de jornais, a gente vê com muita frequência erro de crase. Eu tenho uma aluna que ela está fazendo jornalismo e ela era excelente em língua portuguesa, né? Nas minhas aulas ela sempre ia bem, menos quando era crase. E aí ela falou, até hoje eu fico com dúvida às vezes em crase, tá? Mas é muito lógico. Então, se vocês utilizarem a lógica aí na maioria dos casos, né? Vocês não vão errar, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E aí a gente explica. Opa. Estão vendo aí, gente? Conceito de crase. Tudo certinho? Estão vendo aí? Alguém só me dá um ok pelo áudio, tá bom? Então, olha só, gente. Pra gente entender o que é crase, né? Crase não é o nome do acento, tá? Só para relembrar aí, né? Se você perdeu essa aula aí no ensino fundamental, o nome desse acento, né? Que a gente só usa na língua portuguesa para falar da crase, né? É acento grave, tá bom? Então, crase é o nome que a gente dá para quando existe a junção de duas vogais iguais, tá? O nome disso é crase. Mas dá para juntar duas vogais que não são A, né? Dá, por exemplo, se a gente... vocês já tiveram aquela aula, não sei, de literatura de escansão, de poemas, né?
quando a gente faz a escansão de um poema, divide em sílabas poéticas, às vezes eu posso juntar uma vogal com a outra. Então, nesse caso aí, a gente vai ter crase também, se forem vogais iguais, tá? Então, a crase é a fusão, é a junção de duas vogais iguais, né? Então, quando a gente tem o A com crase, a gente sempre tem que ter na nossa cabeça que é a junção, né, do A de preposição mais o A de artigo, tá? Ah, mas então por que eles inventaram aí, gente, a crase, né? Porque ficaria muito esquisito, imaginem só, na língua portuguesa existia uma palavra que é dois As juntos. Então, para não deixar essa coisa feia aí, que são dois As juntos, né? A gente achou mais bonito colocar um A e colocar o acento grave para indicar que tem alguma coisa ali escondida, que não é um A só, são dois, tá? Então, imaginem dessa forma, tá? Para ficar mais claro na cabeça de vocês, né? Como o A craseado é a junção do A de preposição com A de artigo, imaginem que esse A, né, craseado, é como se fosse a versão feminina do ao, né? Então eu digo, vou ao mercado, vou à padaria. Então, vou ao mercado. Quem vai a algum lugar. Mercado é masculino ou de artigo, né? Vou à padaria. Quem vai a algum lugar. Padaria feminino tem o A de artigo. Então, sempre que eu tiver uma palavra que pede a preposição a e depois uma palavra feminina, eu vou ter o A craseado, tá? Então, obedecemos ao regulamento, né? Obedecemos à norma. Então, existe a crase, né? Porque nós temos a união de duas vogais iguais. Então, na língua portuguesa, quando acontece isso, com o a gente coloca a crase, tá bom? Então, se você lembra disso, que é a junção do A de preposição com A de artigo, você não erra os casos mais graves aí de crase, tá bom, gente? Tranquilo até aqui, gente? Posso continuar? Que esse assunto é meio chatinho. Pelo menos o comecinho aqui de crase a gente explica, tá? Então, vamos lá, sempre a gente vai ter crase quando o termo antecedente exige a preposição a e quando o termo consequente aceita o artigo a, tá? Então, o que é o termo antecedente? Eu não sei se eu coloco crase naquela maldita frase ou não. Eu tenho que olhar a palavra que vem antes do que eu acho, né? De onde eu acho que vai ter crase, e eu tenho que me perguntar, essa palavra exige a preposição a? Então, geralmente, existe a exigência da preposição a em alguns verbos, né? Ir, viajar, obedecer, né? Quem obedece a alguém, quem vai a algum lugar, né? Mas pode ser que tenha algum substantivo também que exija a preposição a. Então, por exemplo, eu fiz referência à escola. Eu fiz referência à escola. Quem faz referência, eu estou na dúvida, se referência à escola tem crase ou não. O que eu tenho que fazer? Eu olho a palavra que vem antes, o termo antecedente, referência. Referência precisa da preposição a? Precisa. Quem faz referência a alguma coisa, tá? A palavra que vem depois, escola. Escola aceita o artigo feminino a? A escola aceita. Então, nesse caso, eu tenho crase, tá? Então, só para provar aquilo que eu falei, que o a craseado aí é a versão feminina do ao, né? Pensem assim, quem faz referência à escola. Se eu tivesse, em vez de escola, colégio, eu teria faz referência ao colégio, não é isso? Eu não digo faz referência ao colégio, faz referência a colégio. Eu digo faz referência ao colégio. Então, uma dica boa também, quando você ficar na dúvida, é tentar trocar, né, por uma palavra masculina e ver se cabe o ao. Se você puder trocar, né, por uma palavra no masculino e o ao fizer sentido, então provavelmente tem crase, tá bom? Então essa regra aí é a regrinha básica aí da crase, tá? Então, fui à cidade.
Tem crase porque eu tenho aí quem vai, o termo antecedente, ó, exige a preposição a, né? Porque é o verbo ir, quem vai a algum lugar. Cidade, palavra que vem depois, é uma palavra feminina. Então, ela é um substantivo feminino que aceita o artigo feminino a. Então, eu fui com crase, né? Cidade. Conheço a cidade. Ó, eu não coloco crase, né? Então, ó, se eu tivesse na dúvida se tem crase ou não, né? Esse aqui a gente já faz intuitivamente. Ah, óbvio que não tem crase. Conheço a cidade, né? Mas se eu fosse pela regra, ó, quem conhece, conhece alguma coisa. Esse termo antecedente não exige a preposição a, né? Quem conhece, conhece algo ou alguém, não conhece a alguém, tá? Então, nesse caso aí, a gente vai ter o termo antecedente que não exige a preposição, tá? Então, eu só vou ter o a aí de artigo, tá bom? Então, gente, crase é muito lógica, fora alguns casinhos chatos aí que a gente tem, né? Mas, no geral, a gente consegue responder bem exercícios de crase só utilizando essa lógica da preposição e do artigo, tá? Vou a Brasília. Mesma lógica, né? O voo exige a preposição a, mas Brasília não tem preposição, não tem artigo a antes de Brasília, né? Eu não digo conheço a Brasília, eu digo conheço Brasília. Eu não digo já visitei a Brasília, eu digo já visitei Brasília, né? Então a gente não usa artigo feminino antes de palavras de cidade normalmente, tá bom? É difícil a gente utilizar, né? Então, em alguns casos a gente pode utilizar, mas são pouquíssimos, tá? Então, nesse caso, ó, não tem crase por quê? Porque o termo antecedente exige a preposição, mas o termo subsequente não exige, né? Não permite, né? O uso do artigo feminino a. Então, esse a que aparece aí é só preposição, tá bom? Então, vou a Brasília sem crase, tá ok? Tranquilo, gente, até aqui? Posso continuar? Entenderam a base da crase, da lógica? Posso continuar? Alguém me dá um ok aí pelo áudio, rapidinho? Sim. Sim? Então tá bom. Ó, vamos lá, né? Eu tenho duas dúvidas no chat. Pode ler para mim, que eu não tô vendo aqui? Tem a do Henrique, ele disse que não entendeu a anterior em específico, e tem a minha, que é: e se eu pensar vou a algum lugar? Peraí, vamos lá. O Henrique não entendeu qual o conceito? Lê a pergunta do Henrique para mim, para eu ver se eu entendi. Ele falou que não. Ele não entendeu a que fala sobre Brasília. Ele não entendeu de Brasília? Isso. Ó, vamos lá. Vou a Brasília. Ó, vamos pensar o seguinte. Eu falei que crase, né, é a junção da preposição a com o artigo a, né? Então, eu sempre tenho que imaginar que dentro ali da crase eu tenho duas palavras, dois as, né? O a de preposição e o a de artigo. Então, ó, eu tô na dúvida se vou a Brasília tem crase ou não. Então, o que eu tenho que imaginar? Eu tenho que olhar a palavra que vem antes e ver se essa palavra aceita a preposição. E eu tenho que olhar a palavra que vem depois e imaginar, né, se essa palavra aceita artigo. Então, ó, vou a Brasília. Eu olho a palavra que vem antes, vou. Vou aceita a preposição. Por quê? Porque quem vai a algum lugar, tá? Se fosse, por exemplo, visitei Brasília, visitar. Quem visita, visita algum lugar, não visita a algum lugar, tá? Então, essa palavra que vem antes, ela já pede a preposição a. Muito bem. Agora, para ter crase, não basta ter preposição. A palavra, né, subsequente, ela precisa do artigo a. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar Brasília. Eu posso colocar um artigo feminino antes de Brasília? Só se for Brasília carro, né? Ó, estacionei a Brasília na rua.
né? Aí eu coloco. Mas a cidade Brasília, eu não aceito o artigo A antes de Brasília. Ó, se eu trocar o verbo vou por qualquer outro verbo, então, por exemplo, conheço Brasília, visitei Brasília, sei lá, que mais? Achei Brasília uma cidade interessante. Pode ver que eu nunca coloco o artigo feminino a antes de Brasília. Então, esse a que aparece aí, ele só é preposição, né? Não tem nada de artigo feminino aqui antes de Brasília, tá bom? Professor, Pode falar. basicamente essas regras, elas meio que foram criadas pelo costume da fala, né? Porque não tem muito sentido que Brasília pode ser, tipo, a cidade ou município, por exemplo, então vai só pela fala, tipo, o que consolidou pela fala, né? Essa questão do artigo, sim. Então, Paraíba. Ah, eu vou. Paraíba é linda. Paraíba a gente usa o artigo feminino. Por isso que naquele caso, Paraíba tinha a crase. Porque vai isso. Eu entendi o que você quis dizer. Quem que colocou que o verbo vai ter preposição ou não, né? Foram os falantes que foram colocando aí a preposição ou não, tá? Só que aí, a gente, para utilizar a crase, tem que pensar nisso, se exige a preposição e se exige o artigo. Mas de acordo com o quê? De acordo com o que a gente fala, tá? Tranquilo? Tranquilinho? Vamos lá. Henrique, consegui te responder? Conseguiu entender, Sim. Henrique? Quem mais? Qual que era a dúvida aí? A outra? Professor, Diga. então, eu não entendi muito quando você se referiu vou a algum lugar. Sempre que pudesse juntar o a e o o, eu poderia usar o a com... Porque assim, olha, eu fui usar esse exemplo, aí eu fiquei pensando, vou ao Brasília. Eu acho que eu me perdi nessa parte. De tentar colocar o ao para ver se pode. Que eu dei o exemplo, vou ao mercado, vou à padaria com crase, né? Porque o a com crase é como se fosse a versão feminina do ao. Mas não são todas as frases que você consegue fazer isso. Entendeu? Geralmente você consegue quando você tem um substantivo comum. Então, sei lá, padaria, porta, né? Sei lá, você quer alguma coisa assim. Aí você consegue trocar por um substantivo masculino e utilizar o ao. Nesse caso, não dá. Então, tem alguns truques que ajudam a gente quando a gente fala de crase, né? Tipo, vou a, volto da, crasear, vou a, volto de, crase, pra quê? Mas isso aqui é muito lógico. Então, você tem esse truque do tentar transformar por ao, mas ele não funciona em todas as frases. Então, o melhor ainda é você olhar a palavra que vem antes, né? Olhar essa palavra e pensar, ela pede preposição a? Olhar a palavra que vem depois e pensar, ela pede o artigo a? Entendeu? E aí você vai por essa lógica, que é a lógica da essência da crase, entendeu? Às vezes esses truques ajudam, mas não em todos os casos, tá bom? É mais seguro, né? Sim, professora, obrigada. Imagina, ó, então só para aquilo que eu falei, né? Vim da Bahia, vou à Bahia, né? Vim de Brasília, voltei de Brasília. Vim da Itália, vim de Roma, né? Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Tá bom? Só pra gente finalizar, gente, os dois erros aí mais feios que eu acho de crase, tá? Tem coisa que, assim, é muito específica também. Depois a gente vai falar de uso de crase antes da palavra terra, antes da palavra, né? Tem algumas coisas chatinhas de crase. Mas isso aqui, se você entende o conceito, você já não erra a maioria dos casos, tá? Então, olha só, nunca ocorre crase antes de palavras masculinas. Por quê? Porque, gente, não tem artigo feminino a antes de masculino. Então, ó, caminhava a passo lento. Esse a é só preposição, né? Não tem como colocar um artigo feminino antes de palavra masculina, né? Isso aqui as pessoas erram muito, 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 muito. Agradeço a Deus. Não tem crase, gente, em agradeço a Deus, tá?
Ah, mas Deus não sei se é homem, se é mulher, se é não binário, não interessa, mas a palavra Deus é uma palavra masculina na língua portuguesa, tá? Então, ó, agradeço a Deus, esse a aí é só a preposição. Então, a gente não usa crase antes de palavras masculinas. Poxa, é só pensar na lógica aí, né? E a gente não utiliza a crase também, gente, antes de verbo, tá? Por quê? Porque antes de verbo a gente não coloca artigo feminino antes de verbo. O artigo feminino só aparece antes de substantivo, né? A mesa, a cadeira, a parede. Eu não digo a correr, né? Não, esse a, quando aparece antes de verbo, é o a de preposição, tá? Então, estou disposto a falar. Só tenho a agradecer. É o a de preposição, tá bom? Tranquilo, gente? Por aqui, tudo certinho? Por enquanto.